Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, atendo urologia tanto masculina como feminina e no vídeo de hoje eu vou resumir tudo o que você precisa saber sobre o uso da tadalafila, a droga amplamente usada no tratamento de disfunção sexual. O tadalafila é uma versão mais moderna do sildenafila, que é o Viagra, e ambas são utilizados no tratamento da disfunção erétil. O tadalafila é um inibidor da enzima 5-fosfodiesterase e vai atuar aumentando a concentração do GNP cíclico, causando assim um efeito de dilatação, de relaxamento dos corpos cavernosos e vasodilatação, de forma com que esses corpos cavernosos fiquem mais repletos de sangue e assim melhore o desempenho aí na ereção. Em relação ao tempo de início de ação, é mais ou menos 30 minutos. O pico dela ocorre após 3 horas do consumo e ela pode durar até 17 horas. Em relação às formas de administração, o que a gente acha na indústria hoje são as apresentações de 5 e de 20 miligramas. Outras formas podem ser feitas na farmácia de manipulação. Pastilha, lâmina sublingual, spray. Hoje em dia tem quem coloque tadalafila até no chip de testosterona, que é implantado no subcutâneo. É importante o paciente que usa tadalafila, vai optar por esse tratamento, ter em mente que ela não funciona sozinha. O uso da tadalafila, assim como de outras medicações para disfunção erétil, precisa estar associada a um estímulo, a um gatilho, para que a relação sexual aconteça. Quais são as indicações do tratamento utilizando o tadalafila? Além da disfunção erétil, a gente pode lançar a mão desse medicamento no tratamento, por exemplo, da ejaculação precoce. Quando uma das causas da ejaculação precoce é a disfunção erétil. O paciente fica inseguro ali em relação ao status da sua ereção e acaba tendo uma ejaculação mais rápida. Então, nesses casos, a gente vai associar a tadalafila a, por exemplo, uma paroxetina. Outra indicação do uso da tadalafila é no tratamento de HPB, da hiperplasia prostática benigna, nos pacientes sintomáticos. Aí a gente vai lançar a mão do tadalafila em dose diária, que é o de 5 miligramas, para fazer com que ele desempenhe a função também no fluxo urinário. Só uma observação aqui, hoje em dia está muito em foco o uso da tadalafila em academia de ginástica, com o objetivo de melhorar o desempenho da atividade física. A princípio, vou fazer um outro vídeo futuramente falando disso, mas a princípio, de antemão, eu falo que eu não indico por alguns motivos que eu até vou explicar mais pra frente. Qual é a dose certa que o paciente deve tomar? Não existe uma dose certa quando se fala de uso de tadalafila. As formas de manipulação da indústria, elas podem ser adaptadas à necessidade do paciente. A dose certa vai ser aquela que ele responde tendo uma boa ereção. Tem pacientes que utilizam o esquema misto, de usar a dose diária, com 20 miligramas sob demanda. Tem pacientes que utilizam apenas sob demanda, a dose de 20 miligramas. Tem aqueles pacientes que usam 5 miligramas diário, que usa 5 miligramas a cada 2 dias, que usa 2,5 miligramas. Isso vai depender muito do desempenho que o paciente apresenta. Então, o ideal é sempre começar, ele utilizar a menor dose necessária. Em relação à decisão sobre o tratamento sob demanda ou tratamento diário, não existe uma decisão acertada. Tem que ser levado em consideração a rotina, a realidade do casal. Qual é a frequência de relação, como que funciona a vida sexual, para adequar o que é melhor na forma aí de tratamento. Um questionamento muito comum dos pacientes é se a tadalafila funciona para todo mundo. Não, pessoal, infelizmente a tadalafila não funciona para todo mundo. A gente tem dados de literatura que 35% dos pacientes eles não respondem a esse tipo de tratamento. Quando a gente pesquisa na população diabética, esse percentual sobe para 44%. Quando a gente fala de paciente prostatectomizado, pós-cirurgia de câncer de próstata, esse percentual é ainda maior. A menor parte desses pacientes que vão responder a esse tratamento aí com o inibidor de 5-fosfodiesterase. E a tadalafila, ela pode causar algum vício ao organismo? O paciente que usa por longo prazo tem muita preocupação em relação a isso. A tadalafila, ela não causa nenhum vício orgânico, mas ela pode, diferentemente, isso é interessante, causar um vício psicogênico. O paciente pode ficar dependente psicologicamente da utilização da tadalafila. Por isso, é muito importante o paciente que começa a usar ter sempre uma estratégia de desmame com a medicação.
Ah, mas é tirar e ficar sem? Na verdade, pode ser substituído por outros tipos de terapia. Terapia sexual, bomba a vácuo ou algum outro método aí que estimule a sua ereção. Em relação aos efeitos colaterais da tadalafila, os mais comuns: coriza, congestão nasal, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas. Muitos pacientes têm esses efeitos colaterais de forma incapacitante, mas o efeito colateral mais grave está relacionado ao priaprismo, que é aquela ereção patológica acima de 4 horas, que, se não resolvida, pode trazer consequências definitivas para o paciente. Diante desse efeito colateral mais grave, que é o priaprismo, a gente não pode indicar o inibidor de fosfodiesterase, a tadalafila, para um paciente que não precisa, para um paciente sem indicação, porque ele corre ainda um risco ainda maior de desenvolver esse quadro de priaprismo. E, finalmente, há uma dúvida bem comum: a tadalafila, ela pode parar de funcionar? Sim, pessoal, ela pode parar de funcionar. O corpo, ele pode ficar dessensibilizado em relação à utilização da tadalafila. E aí que vem a questão do uso da academia rotineiro. Outras causas aí da perda do efeito da tadalafila é a doença de base, que pode se tornar mais grave, a dose, que pode não estar fazendo o mesmo efeito, aí vai depender de um ajuste, ou alguns efeitos psicogênicos da própria dependência do tadalafila em relação ao uso continuado aí. Então esse é um assunto muito importante, muito repetido na nossa rotina. Se você achou que esse vídeo acrescenta, se vai te ajudar, pode salvar ele, curte, comenta aqui embaixo, tira suas dúvidas, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço!